Bem, pessoal, boa tarde. Hoje a gente está aqui com uma visita especial. Nosso amigo Lohan Payot, pronunciei certo? É Poirier. Poirier, né? É um francês radicado no Brasil aí, um especialista numa coisa que vem mudando o mundo e vai mudar muito mais no futuro muito próximo, que é a inteligência artificial. E a gente vai conversar com o Lohan para tentar, de uma maneira muito prática, entender quais os impactos dessa nova tecnologia, né, em diferentes segmentos da nossa vida. Né? Isso aqui não vai ser uma conversa técnica, essa vai ser uma conversa para que você entenda como é que você pode eventualmente ter ganhos com este momento no seu trabalho, no dia a dia, no seu empreendimento, o que que isso traz de transformações, né, em diferentes segmentos da nossa vida profissional. Eu já tive uma conversa antes com o Lohan vai falar de alguns exemplos de aplicações que ele já desenvolveu, né? E como isso impactou na vida desses profissionais ou dessas empresas. Para começar, vamos aqui tentar entender um pouquinho. Lohan, conta aí para nós a tua trajetória profissional. Como é que você começou, como é que você começou a entender de IA, trabalhar com IA? E uma curiosidade, como é que você veio parar no Brasil? Boa tarde, Márcio. Muito obrigado por me receber aqui, primeiro. É uma honra estar aqui com você. Não é nossa sempre. Desculpa para todo mundo pelo sotaque francês pesado, né? Mas eu estou fazendo o meu melhor para falar um português que todo mundo consegue entender. Ainda mais falando da IA, que é um sujeito complicado, eu vou tentar saber em prática e não entra dentro dos detalhes técnicos para que todo mundo consiga entender. Aí, eu sempre fui apaixonado pela tecnologia, desde pequeno, eu tinha meu primeiro computador, eu acho que estava 8, 9 anos. Antes disso já tinha mexendo com tecnologia, comecei a programar. Eu sempre fui apaixonado para robótica, computadores. Eu comecei muito, muito cedo a desmontar. Você é engenheiro, sua formação é engenharia. Eu sou formado na ótica, mas a maioria do meu conhecimento na computação eu aprendi sozinho. Eu sou muito autodidato, né? Na parte da inteligência artificial, na parte da robótica também. Aí eu fiz, depois, muito tarde, algumas formações em Paris para confirmar, mas para confirmar minha capacidade de mexer Se era com aquilo mesmo, né? ser aquilo mesmo. Eu sempre pensei que minhas competências estava só de amador, de brincar. E quando eu cheguei aqui, eu fiz uma escola em 2021 em Paris, uma escola que se chama Le Wagon, que é uma escola de bom nível sobre ciência de dados. Eu estava lá com pessoas das escolas de engenheiro famosas francesas, Centrale Paris, Polytechnique, Supélec. Aí você viu que realmente levava a Eu gente. vi que realmente eu não estava perdido e que eu tinha realmente uma boa competência. Então, isso me incentivou, né, na período do Covid, me incentivou a continuar e a empreender nessa área da tecnologia da inteligência artificial, né? Tirando esse lado empreendedor e na carreira profissional assim, você passou por quais empresas assim, onde você trabalhou? Aí, antes de empreender, eu trabalhei em várias áreas. Eu trabalhei na área ótica, e depois eu trabalhei para uma empresa de segurança automotiva que se chama Key Safety System, uma empresa americana que faz airbags por carros. Eu estava responsável do programas de projetos internacionais com lançamentos complicados, muitas peças. Já estava um pé dentro da tecnologia com esse trabalho aqui.
Logo depois, eu fiquei 10 anos trabalhando e logo depois eu comecei a empreender, né? Eu falhei, né? Que geralmente muitos empreendedores fazem, né? Uma sucessão de falhas até que consegue fazer um A sucesso. grande maioria não conta, né? Mas eu acho que todos realmente têm as suas falhas, não tenha dúvida que todos têm os seus tombos, né? Que Sim, normalmente a gente esconde isso, né? A gente quer mostrar, as pessoas reparam muito mais nos acertos que nos erros, né? sim, sim, mas se querendo ser honesto, né, a gente não con- consegue falar só dos sucessos, mas a verdade é que para ter um sucesso tem bastante tombos para fazer ele, né? Que Com é a certeza, sucessão de com erros, certeza. provas e erros é a ciência que é assim. Então a gente, então, eu comecei a empreender no lado da robótica agrícola. Acho que tecnologia maravilhosa, assim, que realmente pode transformar a agricultura, só que o mercado é o juiz, né? Sempre é o É, mercado e o juiz. No final, quem decide é o mercado. E o mercado não está pronto ainda. Na época que eu comecei, né, 5 anos atrás, não estava pronto. É, mesmo que as máquinas são muito boas, tirar muito peso do agricultor, conseguir tirar. isso na França ainda, você diz. Na França e na Romênia, né? Eu comecei na França, mas foi logo na Romênia, que é um setor agrícola que realmente está se reformando e tem bastante investimento da União Porque Europeia. eu não sei até que ponto você conhece o agro brasileiro, mas o agro brasileiro ele é exemplo para o mundo, sem dúvida, Ele né? é. E o uso de tecnologia aqui já é muito bem aceito, né? Eu não sei se você não conseguiria enxergar novas oportunidades no mercado e até um mercado mais exigente. Eu me lembro que em 2017 eu participei de um processo de avaliação de startups na Fiesp e o projeto vencedor era um projeto justamente voltado para o agro, É. né? Então, fica aí uma dica que de repente você pode, tipo, eu até entendo que o mercado romeno é naturalmente ainda mais restrito e o francês é muito mais conservador, né? Até onde a gente sabe, o mercado agrícola francês é muito preso a tradições, né? Sim, é o romano ainda mais. Então, quer dizer, é mais Aí no Brasil difícil. eu descobri também que a agricultura do Brasil, aí os ferramentas são diferentes, que a agricultura é um tamanho, tem uma diferença de patamar, vamos falar, é outro patamar, que são surfaços enormes, que eu realmente eu acho que você tem a razão, tem bastante para fazer, para implementar tecnologia aqui, acho que o mercado é mais aberto, mas depois que eu cheguei aqui, né, eu encontrei minha esposa na França, então depois, com as oportunidades profissionais, a gente decidiu se delocalizar pelo Brasil. Sua esposa é brasileira. Meu esposa é brasileira, paulistana, vai fazer 4 anos aqui no Brasil, morando, né? E, chegando aqui, eu comecei a enxergar as necessidades das empresas, startups e empresas que tenham uma mente mais aberta para tecnologia, que também opera dentro do mercado que aceita a tecnologia, a inteligência artificial, tinha uma necessidade muito forte. De implementação da inteligência artificial. Então, eu reorientei um pouco a estratégia da minha empresa para atender essa necessidade. Quer dizer, uma coisa mais focada na demanda. Você não ia com pacote fechado, mas você entendia a dor para tentar resolver a dor. Era isso. Isso aí, quebrei a cara com o mercado primeiro, né, com minha iniciativa que estava do meu jeito, o que eu pensava que o mundo precisava, e depois eu ficar mais atento que o mercado precisava. É o que você disse aí. Realmente quem manda sempre é o mercado, né? É muito comum a gente ver. Eu vou te dar um exemplo. Quando o maior varejista do mundo se instalou no Brasil e começou por São Paulo, teve problemas gigantescos. Estou falando do Walmart, porque o Walmart acreditou que ele conseguiria implementar a realidade americana aqui. Ele simplesmente ignorou.
E ele foi engolido pelo Carrefour francês, Sim. né? Que chegou aqui entendendo o que era o varejo brasileiro, se adaptando ao varejo brasileiro e ajudando a construir o varejo brasileiro, porque o Carrefour já está aqui há muitos anos, né? Então, realmente, eu acho que é natural que você tenha tido esse choque, achando que você tinha a solução que todos iam amar, quando você descobre e fala, opa, peraí, o negócio é ouvir, é o que eu sempre falo, né? Ninguém chora lágrima alheia, né? Você não consegue chorar lágrima alheia. Por mais que você tente entender uma dor, só quem realmente sente aquela dor é que pode te falar o que é aquela dor, né? É isso. Isso vale para o mercado também, bacana. Mas e aí, seguindo, você adaptou o negócio e o que você conseguiu desenvolver já? Sim, é muita coisa, entendeu? Também eu falo várias línguas, eu consegui atender vários clientes, né? Americanos, canadenses, francês, holandês, romenos, estonianos, clientes da África do Sul, clientes da Argentina. Então eu consegui tocar vários clientes e vários sectores. Então, eu trabalhei bastante na área da logística, consegui fazer roteirização automatizada, ajudar nessa parte. Aqui a gente tinha surpresas, né? Que como é novo, a gente tem dificuldade de saber como vai performar, como o modelo vai performar antes de testá-lo. Por exemplo, uma empresa que tinha 100 caminhões que estava saindo todo dia para entregar, que tinha uma logística que trabalhava sem ferramentas, né? Ele trabalhava do jeito deles mandava para entregar todas as encomendas, 100 caminhões por dia, a inteligência artificial conseguir reduzir para 30 caminhões por dia. Né? Imagina o que isso representa no bolso dessa empresa, É né? enorme. Quando você pensa numa cidade como São Paulo, isso se a gente ficar na questão só metropolitana, que tem um trânsito catastrófico, né? E você consegue trazer esse tipo de ganho, isso é um ganho real, Sim. isso é dinheiro no bolso. Se você exportar isso pensando em quem faz atendimento nacional, num país continental, isso pode mudar o jogo, Sim. né? Dentro dessa linha, antes de você continuar, eu sei que você vai falar de outras oportunidades também, de outros desenvolvimentos que você Não, para ir um fez. pouco além disso também, eu quero falar em geral, a minha empresa, que se chama Autônomos Inteligência, né? Agora eu participo de várias startups também, mas a Autônomos Inteligência tem o ponto focal de melhorar, ter um impacto positivo nesse mundo. Esse tipo de tecnologia também vão conseguir ajudar o dono da empresa e salvar dinheiro, mas também pelo nosso planeta, né? São menos emissão de carvão, são Menos recursos naturais. menos recursos naturais, um risco de acidente diminuído, que tem menos caminhões na rua. Então, também o impacto geral desse tipo de tecnologia é muito positivo. Então você está falando eu, por exemplo, que tem uma transportadora tradicional que já está instalada há 35 anos em Joinville, Santa Catarina, por exemplo, que atendo ali os clientes de São Paulo. Valeria a pena eu bater um papo com você, é isso que você está me falando. Estou falando isso. Eu não falo que tem uma solução que vai trazer milagre para todo mundo, né? Essa solução estava dentro de um contexto específico, do mercado específico, mas eu acho que vale a pena bater um papo, sim. Quer dizer, pode sair coisa boa dessa conversa. Exatamente. Dentro daquela ideia que você falou, hoje você não tem mais o pacote fechado que resolve a vida. Você tem, na verdade, a disposição em ouvir quem tem uma dor e você acredita que você pode ajudar de maneira consistente. Isso eu acho muito legal, Lohan, porque a gente vive um período, né, em que todo mundo tem solução para tudo. Então, o que você vê por aí são pacotes prontos onde prometem milagres. E você olha aquilo e você fala, rapaz, como é que não está o mundo todo usando isso, né? Sim. Por que o mundo todo não usa isso? Porque esse negócio é incrível. Aí quando você vai ver, não é bem isso. Então, eu acho que quando uma empresa, quando um empreendedor, quando um profissional
se coloca nessa posição de eu te ouço e então, com base em tudo que eu fiz, eu te proponho alguma coisa, me parece ser muito mais viável, muito mais realista, né, do que achar que tem uma solução pronta que serve para todo mundo, né? Bacana, bacana. Mas continua, você trabalhou nessa questão da logística, que mais que você... Sim, e trabalho na questão medical com alguns hospitais na França para fazer detecção de análise de sangue com inteligência artificial, treinando modelos, detecção de malária, análise de prontuários medicais. Eu trabalho também, tem um projeto engraçado que eu nunca imaginei que uma pessoa iria me contatar por isso, né? Um artista canadense, que é um chefe de um grupo de artistas lá, e que quis integrar a inteligência artificial e tecnologia dentro do arte dele. É, e a gente criou, na época, estava antes do chat GPT e dessas coisas que facilitaria bastante criar esse tipo de solução, mas na época não. Ele quer um crítico de arte automatizado. Tipo, você vai colocar uma imagem de uma arte, qualquer arte, uma escultura, uma pintura, Ele quer uma avaliação crítica é, para ver como que aquilo vai ser aceito. o modelo tinha que dar. Ele quis trazer uma avaliação do jeito que o usuário quer, entendeu? Tinha um selecionador, uma coisa para selecionar se você quer uma crítica positiva, negativa ou neutra, e você ia colocar sua imagem e o modelo dava uma crítica para você, crítica das cores, Ó, mas olha que interessante. Aí, de novo, eu vou reforçar que eu acho que a sua estratégia de se apresentar como uma solução maleável, ouvindo para então entregar, né, é muito válida, porque você está me falando isso e o que, que eu já estou pensando? Imagina que eu sou uma empresa que lança produtos com frequência. Eu posso adaptar isso aos meus produtos, eu posso jogar, eu entendo, que eu posso jogar isso num modelo de inteligência artificial para ter uma pré-avaliação de público. Em vez de eu fazer aquelas pesquisas que eram feitas antes de pré-lançamento, a IA já pode começar a me dar uma avaliação do que... Muito interessante isso, sim, bacana. é uma das aplicações possíveis, né? A gente desenvolveu o modelo, então, se entra dentro da técnica, a complexidade estava um pouco alta, a gente tinha que contatar museus para pegar o dataset deles com todas as obras e fazer uma crítica de obras, ou pegar os museus que já tinham uma crítica de obras. E o trabalho estava muito interessante no final, que chegou de uma iniciativa de arte. E uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas pensam, na verdade, eu vou colocar aqui duas questões, Sim, né? Todo mundo começou a se sentir especialista em IA ao assinar um chat GPT, um Gemini, né? sim. Enfim, e na verdade o que a gente vê são duas coisas no mercado, né? Gente tentando vender assinatura desses serviços, mostrando que você vai mudar a sua vida totalmente, né? E gente tentando vender cursos, mostrando como você deve usar esses serviços. A tua opinião, né? O que você recomendaria para alguém que quer realmente, tá, fazer uso da IA de maneira séria? O que você diz para essa pessoa? Tipo, meu, se você for um usuário master de chat GPT, já basta. O que você diz para essa pessoa? Se a pessoa realmente quer aprender a inteligência artificial, ela tem que fazer um curso em ciência de dados, que é a base da inteligência artificial. É lá que nasce, né? Com os algoritmos, a algorítmica, o machine learning, e depois o deep learning. Então tem que mergulhar nessa, com base de matemática, e de ciência em geral. Quer dizer, essa lógica vai te dar um embasamento para usar bem qualquer ferramenta.
Não, isso não para usar ferramentas, isso vai fazer para criar ferramentas. A pessoa que realmente quer criar ferramentas, né? E às vezes me engano, porque eu entro muito profundamente dentro dessa parte aqui. E outra vez um amigo me pediu para fazer um curso para ele e algumas pessoas de inteligência artificial. E para mim, eu ia fazer um curso de desenvolvimento de modelo, como arrumar as camadas de neurônios do modelo, treinar um modelo, que no final ele quis um curso sobre como usar o ChatGPT, que é uma outra coisa, Entendi, entendeu? entendi, entendi. Também tem uma curva de aprendizagem, e eu acho que uma coisa interessante é aprender se servir dos novos ferramentas. Tem vários modelos, tem o Claude, tem o GPT, tem o Grok, e usando esses ferramentas você consegue melhorar a sua própria produtividade. Então eu acho interessante e tem um jeito de usar. Você me falando assim, eu começo a enxergar que eu vou me colocar como empresário, como um dono de negócio, vamos supor, né? Você me falando assim, que sensação que me dá, que realmente eu precisaria de um Lohan, de uma empresa como a empresa do Lohan, né? Para me mostrar como eu poderia realmente usar da melhor maneira possível as oportunidades que a IA oferece. Sim, Né? Pode até ser que realmente você, tipo assim, ó, a gente não tem que fazer nenhum desenvolvimento complexo. Se você souber colocar isso no chat GPT, o chat GPT te entrega. Mas se eu não tiver um profissional com esse conhecimento, eu corro seríssimo risco de utilizar errado ou subutilizar. sim. Né? Exatamente. E também sem contar os riscos que tem. Então, implementar a inteligência artificial em casa ou para sua mesma, para usar pessoalmente, não tem problema nenhum, não tem muito risco, não. Até o risco de a IA alucinar, errar na resposta, é você acreditar um pouco tempo uma coisa errada, mas dentro de uma empresa tem riscos. Então, a gente faz também isso, esse tipo de consultoria para empresas. A gente vão lá, analisa os processos e como eu trabalhei com empresa grande que tem vários departamentos, que tem uma gestão de projeto transversal eu consigo entender como funciona a empresa e analisar as possibilidades de implementação da IA e também o risco de implementação e a gente faz um plano de mitigação dos riscos um por um para realmente que a empresa consiga implementar em segurança essa É, transição para a inteligência artificial. eu te entendo. Eu já trabalhei com segurança de sistemas e um dos pontos era justamente a questão da continuidade da operação, né? Então você sempre tinha que desenvolver planos de contingência, você sempre tinha que pensar na continuidade da operação. Sim. E você me falando isso, eu consigo enxergar exatamente esse risco quando alguém, talvez achando que domina o assunto, entrega processos críticos baseados naquilo que as IAs prontas poderiam entregar, e quando der um piripaque, o cara não sabe o que fazer, porque agora ele já não tem mais aquele funcionário que ele vai chamar e falar assim, meu, o que está com. Agora, né? Sim, Então, eu acho muito importante esse alerta e esse trabalho que você oferece dessa consultoria, esse bate-papo, né? Para que sim, realmente as pessoas não metam os pés pelas mãos, não gastem mais do que precisariam, exatamente. não tenham um risco de ter operações realmente que podem quebrar a qualquer momento e o prejuízo pode ser gigantesco. Fica a dica, isso é uma coisa bacana, realmente, ó, depois quem quiser contratar o Lohan aí, a gente passa o contato. Bacana. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? A IA, ela vai, obviamente, afetar a nossa vida em todos os sentidos. A gente já viu casos aí de pessoas que se apaixonam pela IA, né? Existe, sim. É, né? Já vimos pessoas que, em tese, foram incentivadas a se suicidar pela IA. Claro que são casos extremos, né? Mas a IA vai entrar nessa questão de definir, de doutrinar o comportamento das pessoas, né? Mas tem um ponto ainda
um pouquinho antes disso que me preocupa, que é a questão da saúde, né? Você comentou que você trabalhou com hospitais, desenvolvendo modelos que entendiam diagnósticos de alguns exames, né? Sim, Eu trabalhei há muito tempo atrás numa empresa americana que era especializada. Ela nasceu como um laboratório tradicional, mas com o passar do tempo ela foi investindo muito mais em uma divisão chamada de diagnóstico, que era a empresa que faz por exemplo, esses negócios que diabético usa, né? Que você põe o sangue ali na pontinha do papel e, né? já analisa. Você, por exemplo, entende que realmente isso é um caminho sem volta, cada vez mais a utilização da IA para essas definições. E é seguro isso? Você acha que realmente isso vai substituir o olho humano ali no telescópio? É, eu acredito que ao longo termo, sim, vai substituir, vai conseguir fazer melhor até que o humano. Agora, olhando para hoje, eu acredito que a IA ela é super bem posicionada para empoderar o ser humano, para nós conseguir melhorar a nossa produtividade, aliviar a parte administrativa, aliviar coisas que não são tão específicas do trabalho da pessoa. É isso eu acredito hoje. Amanhã, claro, a IA vai ficar mais inteligente que cada um de nós e vai conseguir fazer muito mais que cada um de nós. Você me falou que você tem também uma outra empresa, está até o logo aqui, que é a NextDoc, que é uma empresa, é uma empresa que aí sim oferece uma solução pronta, né? Para médicos, para terapeutas, correto? Sim, Né? Para terapeutas. É, Primeiro conta assim, qual é a vantagem, por que que um médico deve começar, porque médico, eu vou te falar uma coisa, me perdoem os médicos que estejam nos ouvindo, mas é uma verdade, é, até por toda a exigência da profissão, né, de constante atualização, o médico às vezes ele não está muito atento ao que está acontecendo ao redor, tirando ali a questão médica, né? E, e ele pode acabar deixando as coisas passarem, ou ele pode acabar comprando enganos, né? Porque também o que não falta são falsas promessas. Conta um pouquinho então o que que é a NextDoc, o que que é a NextDoc, por que que foi criada, qual é o objetivo, mas principalmente que dor do médico ela resolve. sim. A NextDoc é uma plataforma que devolve 2 horas por dia ao médico que usa ela. Ela foi criada, a ideia vem de um médico, tá? O Heitor, que dentro da própria prática dele foi muito sobrecarregado com a parte administrativa, tá? Ele foi apaixonado, tem uma vocação medical, ele chegou na profissão realmente para cuidar das pessoas. E quando ele começou a trabalhar no SUS, e passava muitas horas, mais ou menos 2 horas, até mais que isso, por dia, preenchendo prontuários, fazendo a parte administrativa. E ele foi muito decepcionado, né? Aí fala, tá, todo mundo falou, eu trabalho, é assim, tem que fazer. Então ele fez vários anos e na época do Covid ele começou a se orientar para telemedicina, falando, eu achei uma saída legal. A telemedicina realmente cresceu muito na época do Covid. Ele se lançou para fazer consultas online com a ajuda da IA. Ele falou, eu vou tirar minha parte administrativa. O sonho não se realizou porque ele tinha que usar várias ferramentas e no final tentar juntar a parte de cada um. E ele tinha a mesma tarefa Só mudou o administrativa. trabalho. Só mudou o As trabalho, 2 horas essas continuavam. 2 horas continuava. Então ele imaginou a NextDoc, eu fui o arquiteto da NextDoc, eu criei toda a parte tecnológica da NextDoc
para que ela conseguir realmente, de uma maneira intuitiva, fácil pelo médico e pelo paciente, devolver 2 horas por dia pelos médicos. Isso é uma coisa muito valiosa. Quando você fala 2 horas por dia, né? Vamos entender aí que mesmo os médicos têm que dormir pelo menos 6 horas, né? Deslocamento, 8 horas efetivamente eles precisam, eles não têm. Então o dia deles tem 16 horas, Sim, né? No máximo, que já não deveria ser assim, porque eles deveriam ter uma vida pessoal mais. Então você está falando aí de 2 horas, representa aí quase 15%. sim. É um ganho fantástico. 2 horas você assistir um filme, você vai fazer um restaurante com seus filhos. Sim, com certeza, duas com horas você certeza. faz muitas coisas. E agora, uma coisa que eu acho interessante, que eu queria que você colocasse, o que acontece? Há uns anos atrás, o CRM virou uma moda. Uma ferramenta fantástica, sem dúvida alguma, mas qual era a grande dificuldade de implementação do CRM, né? E aqui, estou falando do sistema CRM, né? Para não achar que é o CRM médico, né? Não, estou falando do CRM do sistema. Qual era a grande dificuldade que as pessoas encontravam? Era muito difícil você transcrever as coisas para o sistema. Mesmo que ele depois te trouxesse vantagens, né? Era difícil você quebrar essa barreira. Era mais fácil, o vendedor já tinha o caderninho dele, já tinha o pedidinho dele, né? Como é que a NextDoc se livrou desse problema? Ou é um troço chato que eu tenho que, tipo, escrever um monte de coisa? Por exemplo, eu estou fazendo uma consulta, né? Qual é o papel da NextDoc durante essa consulta? Sim. A Nextdoc, ela conseguir, de uma forma totalmente segura e compatível com a LGPD, aqui a Lei de Proteção dos Dados brasileira, ela consegue gravar a consulta, transcrever ela em texto usando a inteligência artificial e aí facilitar toda a parte administrativa, criação de prontuário. Aí temos hoje, mas no futuro vai ser adaptado para cada médico. Mas hoje temos 3 tipos de prontuário: um prontuário de anamnese, né, que é a primeira consulta, que vai ser mais detalhado, que vai ter, conter toda a história do paciente. Tem uma história de consulta de rotina, que é mais curto, mais focado nos sintomas imediatos do paciente ou de doenças de longo prazo, e a parte de consulta de emergência, que é ainda mais focado nos sintomas imediatos. É, então, ela faz o prontuário automático. A gente tentou tirar a máxima de digitação do médico, digitação no computador, escrever na mão. Aí ela faz toda essa parte aqui, ela faz muito bem. A gente tem 99% de precisão nessa parte aqui hoje. E o médico sempre pode, obviamente, a IA chega, na NextDoc, a IA chega a sugerir uma medicação, chega a ajudar no diagnóstico. Criamos uma inovação aqui que a IA vai ajudar também na consulta ao vivo, mas ela nunca vai substituir o médico. Nosso ponto é realmente, e como todos os erros que a IA pode ter, ela aqui só com suporte. É muito importante a gente empoderar os médicos dentro do trabalho deles. Então, ela vai sugerir perguntas, porque ela tem uma visão do histórico completo do paciente, a inteligência artificial. Então, ela vai sugerir perguntas pelo médico. O médico pode perguntar ou não perguntar, né? E se a pergunta tem uma resposta dentro da consulta, essa pergunta desaparece, aí ela vai trazer uma outra pergunta. Um ponto importante, ela vai trazer alerta interespecialidade, porque nenhum médico pode falar que ele conhece tudo de todas as especialidades. Um cardiologista ele é um experto do coração, ele é experto de muitas coisas, é um especialista que tem um conhecimento enorme, mas às vezes ele não vai conhecer todos os sintomas pertencentes à neurologia. Então a NextDoc ele é aqui também para dar um toque ao médico, falar esse paciente ele falou de alguns sintomas que pertenceriam à neurologia. Talvez seria bom orientar para um neurologista. Também o médico decide
se ele vai fazer ou não. E quanto mais consultas, quanto mais gente usando, quanto mais profissionais usando, eu entendo que a inteligência vai aprendendo mais e vai tendo mais respostas. Estou correto, é isso? Sim, a gente desenhou essa plataforma completamente centralizado atrás dos dados e de um motor de vetorização desses dados que faz que a inteligência artificial consiga aprender facilmente. Então, ela foi desenhada desde o início para evoluir, para aprender. Sim. Quer dizer, isso é, é o que você disse. Na verdade, você está empoderando o médico, você está trazendo a possibilidade do médico tirar aquilo que não agrega nada, né? Porque vamos ser sinceros, o médico não precisa ser rápido na digitação, não precisa. O pessoal brinca muito com letra de médico, né? Sim, Então agora não precisa mais nem ter esse problema, né? Porque ele não não precisa mais precisa. nem mostrar que a letra dele é feia, já. A gente resolveu. É, é. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, né? É fácil para o médico começar a usar isso? É, bom, primeiramente a gente estamos lançando, né, a NextDoc, estamos aqui para ajudar quem precisa. Temos uma equipe, essa equipe está realmente à disposição para ajudar qualquer médico, seja um médico que tem menos conhecimentos da parte de tecnologia, que está às vezes na luta com um computador, a gente consegue realmente mostrar e explicar. Mas a NSDoc foi desenhada para ser o mais intuitivo e o mais fácil possível. E os primeiros médicos que se cadastraram na plataforma, eu tinha muito bons retornos que eu não precisei ajudar nenhum a fazer o cadastro. Estava tudo de uma forma bem fácil, bem Quer intuitivo. dizer, mesmo aquele cardiologista de 80 anos, que poderia em tese ter uma versão à tecnologia, ele vai se sentir mais ou menos tranquilo. Não é uma coisa, não vai exigir que ele vá fazer um curso de. Não, não é complicado, não. É tudo também guiado dentro. A gente tem um sistema que vai guiar a cada passo o médico. Mas, bom, o médico de 80 anos, estamos aqui para ajudar também. Eu não vou. É, a Nextdoor com as ferramentas modernas também, tipo assinatura digital, que é uma coisa bem comum aqui no Brasil, mas não quero falar que os médicos o mais antigo usam, então vai ter que ser. Do ponto de vista do paciente, Lohan, né? Sim, Primeiro que eu acho que isso vai ser mais ou menos imperceptível para ele. Ele não vai perceber que o médico está usando, está fazendo uma consulta, está recebendo apoio da IA. Mas, né, hipoteticamente, vamos supor que o médico até queira falar isso. Fala, estou iniciando a consulta aqui com você, nós vamos, né? Como é que ele pode se sentir seguro? Que eu não gostaria, por exemplo, que alguma dificuldade de saúde que eu estivesse enfrentando se tornasse pública. Eu não gostaria, por exemplo, sim. que alguma doença crônica fosse utilizada, né, para que determinado laboratório começasse a me mandar informações sem eu pedir. Como é que eu consigo, como é que o paciente pode se sentir seguro em relação à segurança dos dados? Sim. Isso foi o ponto focal do nosso desenvolvimento desde o início. Então, a gente aplicou os princípios de uma coisa que se fala security by design. É uma segurança dos dados de ponto a ponto. É por isso que a gente tem modelos locais de inteligência artificial para fazer toda a parte de anonimização de dados, para ter certeza que se tem um dado que tem que sair fora da nossa plataforma, ele seja completamente anonimizado, que hoje os médicos já fazem para estudos, por exemplo, eles usam dados anonimizados. Você comentou aqui, você disse que o projeto aí teve também o desenvolvimento de um médico, Heitor, não é isso que você Sim, comentou, né? E que ele começou no SUS. sim, Quando você me falou isso, me veio um ponto interessante aqui, né? Eu entendi claramente a dor do doutor Heitor, que perdia 2 horas por dia até mais. fazendo lá a papelada toda. Por outro lado, né, eu entendo também a dor do SUS,
que está pagando o médico, está pagando preço por um médico, e aí não vou ficar só no SUS, vamos pegar também os serviços de saúde Qualquer municipais, hospital. Qualquer hospital. né? É, quer dizer, você está pagando um médico, que não é uma mão de obra barata, para fazer um trabalho de um digitador, que é uma mão de obra muito mais barata, Sim. né? Quer dizer, então seria interessante também que gestores públicos, que gestores de clínicas, que gestores de hospitais, né, também conhecessem, batessem um papo com você para ver como de repente a NextDoc pode ajudar essa outra ponta, porque ficou para mim ficou claro que a NextDoc foi criada para resolver uma dor do médico, mas ela pode resolver dores que não eram o objetivo no momento, mas que ficaram evidenciadas, né? Sim, sim, exatamente. É um dos focos da Nextdoc hoje é parceria com hospitais. Já temos dois parcerias em andamento com hospitais, justamente para ilustrar e para provar essa capacidade. Porque é um ganho para mim, né? Eu, como gestor público, por exemplo, é muito mais interessante que eu tenha o meu médico atendendo 8 horas num plantão de 8 horas do que eu tenha o meu médico atendendo 5 horas, uma fila de paciente, porque 3 horas ele tem que gastar fazendo papelzinho lá desnecessário, né? Sim. Então, E um ganho de eficiência é uma oportunidade também para ter médicos mais alerta, menos cansados. Eu acredito bem nisso. mais satisfeitos, né? Porque, vamos ser Sim, sinceros, ninguém gosta de fazer coisa chata. Tem coisa que é chata, né? sim. Tem coisa que é chata. É, Eu me lembro. Isso tem alguns anos, a minha filha caçula precisava de um leite especial, né? E era um leite bem caro e bem complicado de se conseguir. Eu acho que o médico ficou mais ou menos umas 2 horas preenchendo o formulário só para poder ter esse leite, né? Você fica até meio constrangido, né? Você fala, doutor, desculpa dar todo esse trabalho, mas é porque era uma exigência do fabricante, né? Então, realmente, eu acho uma oportunidade fantástica, assim, os médicos deveriam realmente. E como é que eu, médico, como é que eu começo a usar? Isso tem um custo? Vamos falar agora de grana, sim, né? Porque é óbvio que o médico entra, ele opta por ser médico por uma questão vocacional, sim, né? Porque senão ele não consegue vencer todas as barreiras que ele vai ter pela frente. Mas a questão financeira, é claro que é muito importante. sim. Ninguém trabalha de graça, né? Pensando nesse ponto, né? O que eu, médico, que tenho o meu consultório, né? A primeira coisa, é caro usar NextDoc? E a segunda coisa, isso me traz algum ganho financeiro? Sim. Boa pergunta, Márcio. Hoje a gente escolheu uma forma, um modelo de negócio que não vai custar pelo médico se cadastrar dentro da nossa plataforma e que a gente decidir cobrar um porcentagem das consultas do médico para pagar os custos da plataforma. Né? Eu, médico, não pago nada para participar. O que eu faço é passar para vocês um percentual das consultas que eu faço pelo NextDoc. É como se eu tivesse uma secretária, eu pegasse um pequeno percentual e falasse, ó, cada vez que você me ajuda no atendimento, é isso. É isso, é isso. E a gente estamos trazendo um benefício pelo médico de várias formas. Tá? Tem a forma também de tirar essa dor administrativa, mas também a gente cuida da parte do no-show, porque a gente temos uma organização da agenda da NextDoc, onde você vai cadastrar e onde você vai agendar uma consulta com o médico de sua escolha. E, e a gente passa para um sistema de pagamento, né? A gente usou o Mercado Pago para que o paciente consegue pagar a consulta antes que ela aconteça. Então, a gente reduzir de 70% no show dentro da consulta. E isso traz também um benefício grande Com pelo certeza, médico. com certeza. No show no Brasil é um problema muito grave, porque infelizmente as pessoas não têm ainda aquele compromisso, aquela noção de como é importante quando você marca alguma coisa, se você não puder ir, desmarcar antes, né?
É cultural isso, é uma pena, mas é cultural, né? E é um transtorno para o médico, porque ele tem uma agenda que ele prepara, né? Você falou dessa questão do pagamento, quer dizer, evitar um pouco um eventual calote, Sim. né? Quer dizer, você já Exatamente. A gente chegou a parte do médico antes que a consulta comece, para assegurar o lugar, né? É, é, tem várias outras áreas, que várias outras áreas profissionais que usam esse tipo de pagamento. Você vai pagar uma parte ou inteiramente antes de receber um serviço. Isso é comum em várias áreas. A gente decidiu escolher essa opção pela NextDoc para realmente ir além de que a gente consegue fazer pelos médicos. e na questão, embora no Brasil hoje o número de pessoas que têm um plano de saúde seja relativamente baixo, não passe de 25% e não deve aumentar num curto espaço, né? Você tem 25% da população que usa sim plano de saúde. Sim, E o plano de saúde, o médico que atende o plano de saúde, né? Que hoje já não são tantos, porque os planos de saúde estão investindo em estrutura própria, né? Sai mais barato para eles. Mas o médico que ainda atende plano de saúde tem também uma rotina burocrática pesada, porque qualquer coisa ali ele pode tomar uma glosa. Glosa é quando o convênio fala, ó, você preencheu errado, não vou te pagar, sim. né? A NextDoc ajuda nisso também? Tá nos planos de desenvolvimento. Hoje focamos nas consultas particulares, presencial, também telemedicina, Entendi, os dois. entendi. Mas no futuro a gente quer Quer criar. dizer, vocês já sabem dessa dor, você já sabe que existe essa dor que eu acabei de comentar. Sim, a gente sabe, e também um foco nosso desde o início, mas temos que criar parcerias com convênios. Eu acredito muito que os convênios hoje são muito atrasados em falando de tecnologia e telemedicina também. Ah, o próprio Amil, que eu estou no convênio Amil, né? Eu fui atendido com telemedicina, não tem prontuário, não tem histórico, é simplesmente uma videochamada que é monitorada pelo convênio. Eu acho que ah, Muito médico, lá, isso eu te falo, porque eu trabalho com essa área, muito médico arrisca, acredita que telemedicina você pode fazer via WhatsApp. Uma teleconsulta pode ser via WhatsApp. Se ele soubesse o risco que ele corre, a LGPD aí, exatamente, se ele soubesse, às vezes eu comento com o pessoal, eu falo, meu, não faça, não faça, sabe? Não faça porque você pode ter problemas gravíssimos, você pode ter problemas seríssimos que podem prejudicar a tua carreira, o teu prejudica o paciente estabelecimento, também. prejudicar o paciente, né? Vá por um caminho, sabe? Que você tenha segurança, que você tenha estrutura, que você tenha condições de fazer um monitoramento, um Sim, acompanhamento. Então, quer dizer, você está me falando que eu não tenho custo fixo para utilizar a NextDoc, não? você está me falando que eu não tenho dificuldade em utilizar a NextDoc, que é relativamente tranquilo. Sim, intuitivo. Como é que eu, médico. Antes deixa eu te fazer uma pergunta. Nós falamos de médico, 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 mas você me falando aqui, obviamente, Do paciente. o paciente. Eu acho que se você conseguir fazer com que muitos médicos utilizem isso, a realidade do paciente vai acabar aprimorando a solução naturalmente, né? Exatamente. Nada como a gente conhecer a realidade do paciente para chegar a um modelo, né, que seja bom para todo mundo. Mas eu estou pensando aqui, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, né, são profissionais hoje que já fazem até mais uso do serviço de telemedicina do que o próprio médico, né? Em psicologia, então, é incrível, né? Sim. Psicologia, a maioria dos pacientes está preferindo, mas também cai nessa bobagem que eu te falei, de fazer uma consulta via WhatsApp. Olha a gravidade disso, eu chegar para você e comentar, só um exemplo, é claro, né? Que eu tenho vontade de cometer algum tipo de delito, algum tipo de crime, né? Que segurança eu tenho de que você na outra ponta é você mesmo, de que você não vai usar aquilo contra mim,
Olha o tamanho disso. Mas então, Bom, voltando, é já é, não, tem uma obrigação do profissional de saúde, que seja psicólogo ou psiquiatra, se tiver uma manifestação da vontade de machucar uma pessoa, ou de se machucar mesmo, ou de cometer um crime, tem uma obrigação de falar na polícia. Isso é obrigação do profissional. Então, de qualquer jeito, será declarado. Mas é mais se você vai falar de sua vida pessoal, de seus próprios problemas, relacionamentos. relacionamentos, coisas muito íntimas, você não quer que o mundo saiba isso. Exatamente, exatamente. Essas plataformas não são seguras para fazer isso. Nada é validado para fazer E isso no WhatsApp. NextDoc, então, pode ser usada também por esses terapeutas, por Sim. fonos, por. Sim, a semana que vem, sexta-feira da semana que vem, a gente vai já lançar a versão da Nextdoor para psicólogos. E estamos preparando a versão dos nutricionistas e também fisioterapeuta, porque tem também uma necessidade e uma dor dessa parte na fisioterapia. Você tem um país que está envelhecendo, obviamente um país que envelhece, você começa a ter uma população muito mais suscetível a problemas de locomoção, né? Sim, E a questão, e você vê que é um contrassenso, né? Porque justamente quem mais se machuca, quem mais precisa de fisioterapia, quem mais tem dificuldade de se locomover. Então, se você conseguir utilizar um meio digital que facilite isso, é maravilhoso. É sim, uma coisa assim muito bacana. E o que eu acho interessante, eu acho que o que a gente tem que reforçar aqui, porque a ideia aqui é fazer o quê? É fazer com que as pessoas, os profissionais de saúde, entendam, né, que eles não têm risco usando a NextDoc, que eles não vão ter custos usando a NextDoc, que eles não vão perder nada usando a NextDoc, né? E que eles podem ajudar, sabe, a NextDoc a chegar realmente num nível de excelência baseado em necessidades reais, sim, né? Eu sei que você já fez pesquisas, eu sei que teve a participação de um médico no projeto. Ninguém melhor para conhecer a realidade de um médico do que um médico, sim, né? Mas é o que eu te falei, com certeza vocês não pegaram toda a situação. E toda a situação vai vir com atendimentos, né? exatamente. E como é que eu, médico, como é que eu, psicólogo, como é que eu me cadastro, como é que eu entro em contato com a NextDoc? É muito fácil. Você vai na nextdoc.com.br, né? No momento, estamos numa fase de escalhamento, de crescimento das bases de dados, etc. Então, eh, a gente estamos crescendo pouco a pouco o nosso sistema, então talvez tenha algumas vagas abertas para uma quantidade mínima de médicos, e aí, quando você vai chegar na lista de espera, e quando vai se liberar vagas, a gente contata os médicos e abre os médicos. Nesse momento, ah, nós queremos trazer médicos dinâmicos e criar uma comunidade medical para realmente conseguir receber esse feedback dos médicos para melhorar a nossa plataforma. A gente criou a NextDoc sobre as necessidades de um médico, é, é, ele atende uma especialidade, talvez o oftalmologista tem as suas Realidades necessidades, diferentes, né? Claro. o O pediatra. ortopedista, o pediatra, tem as suas necessidades, e a gente quer captar essa voz dos médicos. E para isso que estamos criando uma comunidade de médicos. Esse é um ponto, Lohan, que eu vou te falar. Eu fui durante muitos anos comprador de soluções. Representando empresas, eu comprava soluções. E um ponto que sempre me encantou num fornecedor é justamente essa disposição em estar crescendo, né, e se adaptando às minhas necessidades de ser ouvido. Eu nunca gostei daquele sujeito que chega com o pacote pronto e é tipo, é goela abaixo.
é top-down. Você vai usar e é isso aqui, e é você que vai. Eu entendo, eu fiz implementações de RP, né? E o que que é o RP? O RP, na verdade, é um sistema de gestão que, baseado em inúmeros modelos que deram certo, que você pega e coloca na sua empresa, né? Pronto. Mas você pode sim fazer customizações. Claro que não interessa você mexer na essência da coisa, senão você vai ter problemas de continuidade. Mas você pode fazer sistemas satélites que acompanham, mas que são adaptados para a sua empresa, Sim. né? E eu sempre senti isso, essa falta nas empresas de RP, nas principais, Uhum. né? Elas entregavam o negócio pronto e é desse jeito. E eu, como implementador, sempre pensei o seguinte: não devemos realmente mexer na essência, nós devemos aproveitar sim tudo que, porque ali tinha o conhecimento de várias empresas, um modelo que deu certo em milhares de empresas, Sim. né? Mas nós devemos ter um sistema complementar que não afeta o principal, até por questões de atualizações futuras, né? Que respeita a nossa realidade. Sim. Porque a gente não vai. Então, eu acho muito bacana que você coloca a NextDoc como algo que está aberto a melhorias, justamente porque é o que você falou. Eu não sei, você não sabe, mas um psiquiatra pode ter uma realidade muito diferente de um neurologista, que pode ter uma realidade muito diferente de um ginecologista. Sim. Não muito diferente, mas detalhes sutis. E você coloca que a NextDoc está totalmente aberta a essa adaptação, né? Sim. Então, Não, é, nosso foco principal é o médico. Eu, pessoalmente, sempre admirei muito os médicos. Sempre achei que é um trabalho difícil, mas maravilhoso, realmente ajudando o mundo, focado na, no bem-estar, na saúde das pessoas. E para mim, já isso é muito, muito importante. Para criar um ferramenta que realmente funcione, tem que ficar atento aos seus clientes, né? Tem que ficar perto dos seus clientes e conseguir estar suficientemente com uma eh, precisamos estar com uma agilidade suficiente para realmente atender a maioria das dores de nossos e clientes. eu vejo um outro ponto positivo aí, que na verdade os próprios médicos vão acabar se ajudando, porque a partir do momento que a IA começa a buscar conhecimento, adquirir, desenvolver melhorias em função de um médico que é muito bom naquilo, por exemplo, o outro que então não conhecia também ganha com aquilo. Quer dizer, começa a haver uma troca mútua, positiva entre os médicos muito boa, Sim, sim, porque eles vão compartilhar soluções, né? O doutor João teve uma ideia brilhante lá na Paraíba e isso vai ser muito bom para o doutor Paulo lá em Santa Catarina, que não havia pensado nisso. E o doutor Paulo teve uma ideia maravilhosa que o doutor João nunca tinha pensado. Quer dizer, eles vão, né? sim. É só vantagem, né? É só vantagem, Sim, sim. sabe? Estamos, por exemplo, estamos falando com o oftalmologista. O oftalmologista trabalha muito com imagens. Tem outras especialidades também, mas o oftalmologista tem imagem da retina, imagem do olho. eh, e, e a gente vê rapidamente a necessidade de implementar essa imagem, essa é um modelo de inteligência artificial que vai analisar as imagens e colocar ele dentro de toda a análise que a gente faz com a inteligência artificial pelo paciente. A gente estamos também implementando isso rapidamente. Eu te falo, isso não é uma sensação, isso é fruto do que eu trabalho hoje, né? No Brasil, obviamente, quando você fala das grandes praças, né? Você não tem dificuldades em encontrar excelentes especialistas. Só que quando você vai para cidades menores, e embora eu acho que 70% da população brasileira viva em grandes cidades, você tem uma quantidade gigantesca de pequenos municípios. E ali é muito difícil você encontrar um especialista. Muito difícil. Quando você encontra, é muito caro. É a questão da concorrência, é óbvio. Né? Se eu sou o único cardiologista na cidade, eu vou definir o preço. Né? Então, quer dizer, se você começa a ter médicos especialistas que fazem uso da NextDoc e da modalidade de telemedicina, você começa a ter
um atendimento muito mais seguro, porque existe também por parte do paciente uma certa barreira, né? O brasileiro ele é muito emotivo, talvez você como francês não entenda muito isso, como europeu, mas o brasileiro muitas vezes ele precisa ir para o médico, ele precisa olhar para o médico, ele precisa se sentir. E se a gente for pensar, na maioria das vezes isso não é necessário, né? Não vai mudar. Sim, Tanto que você passa por uma consulta com o médico que é só uma conversa, o médico não vai nem te examinar. Ele avalia os seus exames, mas ele não vai ficar te tocando, ele não vai ficar, né? Então, se você tiver mais médicos usando a NextDoc, se você tiver, isso pode ajudar a levar esses serviços especializados a essas pequenas cidades, a quebrar essa barreira, né? sim. Aí, tem vários pontos aqui, né, no que você acabou de falar. Um ponto é o foco também da NextDoc, porque ele parcialmente atende a telemedicina, é permitir aliviar os desertos médicos. E existe muito aqui no Brasil, quando você sai das cidades grandes, é um país enorme, maravilhoso, eu gosto muito do Brasil, mas tem lugares que são desertos médicos. Você tem dificuldade em encontrar um médico, você tem que fazer 10, 20, até 40 quilômetros, É isso até mesmo. mais, para encontrar um especialista, É isso mesmo. ou às vezes um generalista. Então a telemedicina ele tem a vocação para resolver esse problema aqui. Outro ponto que você falou é que tem um receio, tem um bloqueio que as pessoas querem ver o médico de frente, quer falar com ele, quer falar, doutor, me toca aqui, eu preciso. Isso é uma realidade. E, e eu pessoalmente acredito que a NextDoc fazendo o atendimento presencial e o atendimento de telemedicina ela pode ser um ponto entre os dois. Então, um médico ele pode ter com a Nextdoor uma prática híbrida. Ele pode atender seu paciente, é, imaginando o médico exerce no centro de São Paulo, o paciente de São José dos Campos, ele vem a São Paulo, que é uma hora e meia, 2 horas de carro, Depende do trânsito, né? depende, pode ser 3 horas. Ele vem a São Paulo, atende um médico para preparar uma cirurgia, para fazer. Quer dizer, só quando precisa realmente. Que você É está quando falando, precisa. É a consulta pós-cirúrgica ou a consulta de rotina. O médico essa vai pode ser falar: online. ó, então, isso fica tranquilo, vamos atender Com a online. NextDoc fica tudo integrado no prontuário. Não vai fazer diferença se a consulta foi online ou se a consulta foi Exatamente. física. O prontuário unificado do paciente. Isso é muito bacana. Isso é um ponto, né? Você, médico, deve pensar nisso. Isso é um ponto que pode realmente otimizar muito a rotina do médico. Talvez superando essas questões das 2 horas que você falou e aliviando o bolso dele. Porque vamos ser sinceros, São Paulo é uma cidade que o aluguel é caríssimo, Sim, né? Hoje é muito comum os coworkings médicos. Os médicos atendem, né? Mas mesmo assim eles pagam por hora. sim. Mesmo assim eles pagam por hora. E você pode, na verdade, pagar menos por hora, porque você vai ter menos horas de uso. Talvez você não pensou É nisso. uma solução assim muito interessante. De novo, eu se fosse médico, faria sim o uso, seria um dos primeiros a utilizar, né? Para sair na frente, Sim, para sair na frente, né? É óbvio que todo pioneiro, né? Paga um pouquinho mais, paga um preço ali, porque tipo tem coisa que você vai falar, não funcionou, você vai acabar descobrindo, né? Mas sim. é muito pequeno perto do ganho que eu vou ter, porque também tem um ditado que fala que quem chega primeiro bebe água fresca. É isso mesmo, né? Quem chega primeiro bebe água fresca. Sim. Pode demorar um pouco mais para a água começar, mas quando começar ele vai tomar água fresca. Lohan, nós falamos aqui, né? Sobre IA, nós falamos um pouquinho sobre como as empresas podem se beneficiar. Você contou aqui da empresa de logística que reduziu drasticamente o número de caminhões, Sim, né? Nós falamos um pouquinho aqui sobre como a IA pode ajudar a pessoa física se ele está pensando em trabalhar com IA. Então, tipo, deixar claro que
não é só aprender a usar o chat GPT, né? Se ele quer realmente ser, e também não são esses cursinhos de 10 minutos aí que você paga R$ 49 na internet. Nós falamos um pouquinho sobre como como seria interessante para tomadores de decisão, né? Contratarem antes, chamarem você, por um profissional como você, antes para bater um papo, antes de qualquer decisão, quando o assunto é IA, para que você possa, tipo, dar um norte, desenhar um norte. Não quer dizer que ele vai te contratar. Talvez você chegue lá e fale assim, não, você pegar um cara que sabe usar o chat GPT já basta para você, Exatamente. né? Mas olha que oportunidade interessante, né? De repente bater um papo com você. Os teus contatos vão estar aqui no final, né? Então a gente vai passar isso aí. Nós falamos um pouquinho da tua experiência em hospitais na França, né? Sim. Dessa questão do diagnóstico que você está colocando que é confiável, se tornará muito mais confiável, mas que ainda não é o teu principal foco. E nós encerramos naquilo que me pareceu ser mais interessante, né? Que é a plataforma que você já tem, que é a NextDoc, Sim. né? Que traz inúmeros ganhos ao médico e aos terapeutas, né? Praticamente sem bônus. Desculpa, sem ônus. Né? Bônus tem muito, não tem ônus. É. Né? Eu acho que foi um papo muito produtivo, acho que foi uma conversa muito bacana. Os dados vão estar, quem quiser também saber mais do Lohan. Que mais, como é que você quer encerrar essa nossa conversa? O que você tem para contar aí para o pessoal que você acha que ainda agrega? Eu quero agradecer a você, né? Muito obrigado. Foi muito interessante poder falar um pouco da minha prática, minha experiência. É, claro, é sempre um prazer quando eu consigo ajudar, quando eu consigo orientar. Muitas pessoas ficaram desorientadas, ficaram perdidas nessa chegada da IA, da inteligência artificial. Tem pessoas que não veem a necessidade, então não precisa falar comigo, mas tem pessoas que entendem a necessidade, mas que não entendem como começar, como fazer, que não entendem qual seria o benefício para a empresa deles. Então, eu estou aqui para conversar. Isso é uma chance de ouro. Veja bem, você está aqui para conversar. Olha que bacana é o que eu falei. E aqui nós não estamos falando só do grande empresário, não. Nós estamos falando daquele cara que, de repente, hoje tem uma pequena clínica médica e tem duas pessoas ali perdendo um tempo gigantesco, que poderiam fazer coisas muito melhores, e que, de repente, se bater um papo com você, você pode chegar e falar: Meu, vamos por esse caminho. Olha que bacana, Sim, né? sim. A Nextdoc está realmente tá começando, mas está começando com muito interesse. Temos interesse de mais de 25 mil médicos. Temos já os primeiros 50 médicos cadastrados na plataforma usando a Nextdoc e estamos criando parceria no Brasil inteiro. Então, eu acho que é o momento para realmente conseguir entrar e conseguir melhorar a sua prática médica. A gente nunca sabe onde esse papo pode chegar, né? A internet hoje você pode até focar, direcionar o que você quer atingir, mas você não consegue limitar, né? Eu já tive conteúdos que foram vistos nos Emirados Árabes, né? Até fiquei surpreso, falei, puxa, mas como é que alguém me viu nos Emirados Árabes, né? E era uma demanda até engraçada, a pessoa queria fazer uma loja virtual de trajes de banho muçulmanos, né? Uhum. Enfim. Então a gente nunca sabe onde o papo pode chegar. A NextDoc está aberta, por exemplo, ela está disposta a ouvir conversas com investidores, por exemplo? Ou isso é uma questão fechada? Ah, não, é uma questão aberta. Podemos abrir uma porção do capital. Hoje temos claramente que conversar com nossos sócios, mas estamos dispostos a abrir uma porção do capital para investidor se tiver uma proposta interessante, quem sabe. Sim, quer dizer, você é tipo, nada está fechado, tudo. É, Você é todo ouvidos. exatamente. Estamos muito abertos e acho que é a atitude certa para conseguir levar a Nextdoor onde ela merece chegar. Bacana, eu acho que o papo foi muito bom, né? Obrigado aí, eu acho que foi muito Obrigado. esclarecedor,
né? Eu acho que valeu. Encerramos por aqui, agora podemos ficar normal. Agora